ressurreição de Lázaro. Vamos lá? Capítulo 11 do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 e diante. Acha aí, quem tiver com Bíblia aí, vamos pegar a Bíblia, todo mundo, e vamos pegar esse texto. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: a enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e Maria, e sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus disse isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Olha aí, o pessoal não entendia nada, né? Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E aí, olha só: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Olha aí. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha só, irmão, 4 dias que Lázaro estava morto. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Ou seja, é pertinho. Eu vou falar sobre isso também. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha só, hein? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim vive, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, e dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão,
para que creiam que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, parece até linguagem irônica, mas a Bíblia diz, e o defunto saiu. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe: feito. Olha que texto incrível, formidável. E me permita trazer para você nessa noite de Páscoa, tratar de um assunto da escatologia, de um assunto do Apocalipse, que é a questão da existência da vida após a morte. Veja, a pessoa pode falar sobre teorias disso, daquilo, mas quando se depara com a morte, irmão, a realidade é outra. Veja bem, vamos lá. Marta e Maria Marta e Maria estão com Lázaro doente. A Bíblia não entra em detalhes aqui, irmãos, qual eram os sintomas, qual era a enfermidade. A Bíblia não entra nesses pormenores. A Bíblia só diz que ele estava doente. Estava enfermo, então, o Lázaro. Eu vou fazer uma conjectura aqui. Eu imagino o Lázaro aí, quem sabe com febre, quem sabe passando mal, etc. Começa a se sentir mal. Aí devem ter usado, como era comum na época, toma um chá, toma uma compressa, um banho de água fria, esperando o quê? Que vai melhorar, que as coisas vão melhorar. Só que Lázaro vai piorando. Devem ter buscado os médicos da família, buscado recurso. A medicina era muito pregressa nesse tempo, mas devem ter procurado recurso, médico, etc. E nada melhorou. Foi piorando. Quando elas ficam mais preocupadas e percebendo que o irmão estava com risco de vida, então elas vão usar mais ou menos o que a gente usava no Brasil há uns anos atrás. Elas vão usar o sistema de correio daquela época. Eu não sei se você lembra, eu lembro que eu era garoto, ainda tinha no Brasil o telegrama. Não sei se alguém lembra do telegrama. Alguém lembra do telegrama aí? Eu lembro que uma ocasião, há quase 30 anos atrás, eu era adolescente, eu tinha feito uma viagem sozinho e eu tinha que falar com a minha mãe. E telefone era coisa de rico na época, né? Telefone era patrimônio. Celular não tinha. E aí eu fui no correio e mandei um telegrama. Aí você tinha que pagar por letra o telegrama. Então você tinha que economizar a palavra, tinha que ser bem objetivo. Olha só, Marta e Maria vão mandar para Jesus uma espécie de telegrama. Vão mandar uma mensagem curta, uma mensagem objetiva, mas carregada de apelo emocional. Olha só a mensagem: aquele que tu amas está enfermo. Já pensou? Que mensagem forte, né? Aquele que tu amas está doente. E eu fico imaginando, quando o mensageiro foi até o encontro de Jesus levar essa mensagem, o mensageiro que eles contrataram para levar a mensagem, eu imagino que eles pensavam assim: daqui a pouco o mensageiro volta e vai trazer novas aí, vai estar chegando. Parece que eu estou vendo, o mensageiro volta e aí, entregou a mensagem? Sim. O que ele falou? Nada. Como é? Mas ele não falou nada? Nada. Aí é a hora que o silêncio de Jesus vira o quê? Esperança. Se ele não falou nada, é porque está vindo. Se Jesus não disse nada, é porque está chegando. Daqui a pouco ele está chegando aí. O que vai acontecer? Irmão, Jesus vai demorar, Lázaro vai piorar, e aí é a hora que a esperança vira decepção. Lázaro morreu. E o que vai acontecer? É a hora que ele deve ter pensado: meu Deus, com tanta gente importante para o mestre atender, ele ia ter tempo para vir justamente aqui. É muita presunção nossa. E aí aconteceu? Lázaro morreu. E aí a morte, quando bate nessa família, é igual quando bate na casa de qualquer pessoa. A morte vem com tristeza, luto, perda, sofrimento. Você vê, não mais quando é um caso de doença dessa, você vê teu irmão ali sofrendo, teu parente sofrendo, até que finalmente morre. É muito doloroso, muito doído. O que vai acontecer? Eles vão lá, e naquele tempo é que se fazia para enterrar uma pessoa. Esse trabalho era feito pelas mulheres. Levava geralmente umas 7 horas para fazer. Preparavam o corpo, colocavam perfumes, envolviam nos lenços, tudo certinho. Era um trabalho laborioso.
Em Israel, os homens não faziam esse trabalho porque não queriam, por exemplo, ficarem imundos perante a lei por tocar em morto. Principalmente se fosse um final de semana, pegasse o Shabat. Aí então, eles deixavam essa tarefa para as mulheres. E repito, era uma tarefa longa. Levava em torno de umas 7 horas para preparar um corpo para colocar na sepultura. Então, era bem laborioso esse trabalho. Aí o que vai acontecer? Irmão, passa 4 dias que Lázaro morreu e de repente Jesus vem chegando em Betânia. Agora deixa eu situar você. Eu tive algumas vezes em Betânia. Vocês que estão me vendo aqui sabem que todos os anos eu vou a Israel. Todos os anos eu vou pelo menos 2 vezes a Israel. Eu já estive em Betânia 3 vezes. Betânia fica muito próximo a Jerusalém. Hoje tem um muro que separa essa região de Israel. Betânia, Belém, são regiões que estão muradas, cercadas e são regiões palestinas. Mas mesmo assim a gente entra, consegue entrar. Eu, por exemplo, já entrei dentro do túmulo de Lázaro. O túmulo dele hoje está mais ou menos uns 3 metros a 4 metros abaixo do nível do chão de hoje. Eu já entrei lá. Só que você pega Jerusalém, você vê o Monte das Oliveiras, está aqui, o Monte das Oliveiras, você desce, sobe, desceu, subiu de novo, já é Betânia. É muito pertinho. Você tem ideia de ônibus, dando a volta por causa do muro, você gasta aí menos de 10 minutos, está dentro de Betânia. Então Betânia é muito perto de Jerusalém. O que vai acontecer, irmão? Jesus estava na região da Galiléia, ele volta para a Judéia, e aí ele vai chegar lá quando Lázaro já tinha 4 dias de morto. Sabe, esse texto vai nos desafiar. Deixa eu trazer para você algumas lições espirituais aqui. Esse texto vai nos desafiar em algumas questões. Primeiro, a gente precisa estar preparado para lidar com os inimigos. Quais são os principais inimigos que aparecem nesse texto aqui e que a gente precisa estar preparado para lidar com eles? Número 1, a gente precisa estar preparado para lidar com os incrédulos. Os incrédulos. Marta e Maria e Lázaro, consequentemente, tiveram que lidar com os incrédulos. Olha só, tinha uma turma lá de judeus chorando com elas, mas olha a palavra deles para Marta e Maria. Não podia este que abriu os olhos do cego ter impedido teu irmão de morrer? Quer dizer, consequentemente, qual é a lógica da coisa? Se teu irmão está morto, é porque ele chegou atrasado. Se teu irmão está morto, porque ele não veio. Ou seja, em parte, a culpa do teu irmão estar morto é dele. Porque se ele tivesse vindo, teu irmão estava vivo. Olha aí, quantos de nós já não teve que lidar, irmão, com palavras, piadinhas maldosas, ataques, até mesmo dentro da família. Quando você volta de um culto abençoado, quando você está com o coração alegre, quando você teve uma grande vitória, de repente você é atacado e você é ferido, e você vê claramente o ataque do inimigo tentando sepultar a sua fé, fazendo você achar que você não é nada, que você não pode nada, sabe? Sabe? Agora, olha o que eu vou lhe dizer. É interessante que, com esse quesito de incrédulo, como é que a gente lida com isso? A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o quê? Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra o dia mal. Aí a Bíblia explica capacete da salvação, né? A couraça da justiça, lombo cingido com a verdade. Aí a Bíblia diz uma coisa tremenda, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então a Bíblia diz o seguinte, olha que tremendo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sobretudo, significa que você pode ter capacete, você pode ter espada, couraça, lombos cingidos, pés calçados com a preparação do Evangelho, mas se você não tiver o que Deus vai dizer agora, você está perdido. Ele diz, sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar, eu pergunto a vocês, alguns dardos inflamados do maligno? Negativo. Muitos dardos inflamados do maligno? Não. A Bíblia diz todos. Todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Olha que arma em batalha espiritual. Preste bem atenção nisso. Olha que arma poderosíssima em batalha espiritual é a fé. A fé é um escudo que tem o poder de apagar todos os dardos de ataque maligno. Agora,
Preste bem atenção que eu vou lhe explicar o que significa, o que Paulo está enxergando quando diz isso. Vejam, imagine o Império Romano, o exército romano chegando para atacar uma cidade murada para tomá-la. Como é que consistia a guerra? Ia um batalhão na frente, e esse batalhão na frente, ele levava aqueles escudos tipo batalhão de choque. Eram de ferro, eram pesados, e eles colocavam na frente do escudo pele de carneiro. Enchiam de pele de carneiro na frente do escudo. Para quê? Porque lá em cima na torre ficavam, além dos inimigos que estavam esperando para atacar, os flecheiros. Todo mundo já deve ter visto isso aqui em filme. Os flecheiros. Aí, o que eles faziam? Eles pegavam a ponta da flecha, envenenavam e botavam combustível e fogo. E aí, lá de cima, aquele monte de flecheiro pegava a flecha, quando o exército ia vindo, ó, e lançava a flecha no ar para descer, para pegar, acertar o exército inimigo. Então você imagina, aquela flecha envenenada, quando vinha, irmão, já estava envenenado, bateu, se feriu, ali mesmo, questão de pouco tempo, independente se for uma área mortal que pegou, já vai inutilizar aquele soldado. Está envenenado, daqui a pouco ele morre. Então, era um perigo essas flechas. Então, o que o batalhão de frente fazia? Pegava esse escudo grande que eu falei aqui agora. Não era aquele escudo de luta corporal, não, redondo ou quadrado, que botava a espada na mão, o escudo na outra, não. Pegava, sabe como, esse escudo? Aquele grandão, e eles procuravam molhar esse escudo, molhavam ele. Se tivesse água perto, deixava dentro da água. Pra quê? Quando lá na torre, o flecheiro pegava a flecha, ó, e lançava a flecha vinha, quando descia, ó, quando acertava o escudo, que estava cheio de água, molhado, a flecha estava com fogo, ela apagava. E como estava com pele de carneiro ali, a flecha não resvalava, porque às vezes podia bater no escudo e acertar alguém do lado. Ela ficava fixa. Paulo viu isso e escreveu: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Aleluia! Todo dardo inflamado do maligno. Você tem uma arma poderosa na vida cristã que pode anular tudo que o diabo vem atacando. Jó tinha esse escudo. Quando disseram amaldiçoa Deus e morre, quando disseram você não tem mais nada, você vai morrer, ele diz: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando a dor era maior e os amigos disseram você blasfemou, você pecou, morre, ele disse: ainda que tu me mates, eu não te deixarei. O escudo da fé. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei em que área está o campo de batalha na sua vida, mas Deus está te dizendo hoje, nessa noite, você tem esse escudo. Talvez você nunca prega num púlpito de uma igreja, talvez você nunca seja um grande pregador, mas você tem escudo. Olha o que você já passou, olha o que você já enfrentou. Gente que está me vendo aqui que não era nem para estar vivo, era para ter morrido, mas Deus te guardou, Deus te protegeu até aqui. Você não é uma peteca na mão do destino, não. É porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem uma obra na sua vida. Usa esse escudo, levanta a tua cabeça nessa noite. Um garotinho chegou para o pai e falou assim: papai, o que é fé? Aí o pai pensou, calma aí. Aí lembrou de Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Mas você explica isso para uma criança de uns 4, 5 anos. O garoto, o que é fé, pai? O pai pensou em Hebreus 11, aí falou, fé é confiar em Deus. Aí o menino falou, o que é confiar em Deus? Aí o menino falou assim, o menino falou, o que é confiar em Deus? O pai disse, depois eu explico. Aí o pai foi pro sótão da casa, mexendo nas ferramentas dele, daqui a pouco lá vem o garoto na entrada do sótão. Papai! Papai! O pai tava lá, falou, fala filho. O filho falou, quero descer aí, pai. Eu quero estar aí. Aí o pai lavou as ferramentas, veio na entrada do sótão e falou assim, olha, então pula que eu te pego no colo. Aí o menino falou assim, papai, mas tá meio escuro, eu não tô te vendo direito, se eu cair? Era de dia, o pai estava vendo ele bem, falou assim, pode pular que eu te pego no colo. Aí o menino falou, mas e se der errado? Pula. Aí o garoto coçou a cabeça, o pai falou, pula. Quando o menino pulou, o pai agarrou ele no colo e falou, filho, isso é fé. Aleluia. Isso é fé. Talvez alguém que está me vendo agora pensou então fé
É dar um salto no escuro? Negativo. Fé é você crer mais no que Deus está lhe dizendo, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, do que nas circunstâncias à sua volta. Pode estar tudo escuro à sua volta. Se Deus falou que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Pode estar tudo escuro à tua volta. Se Deus falou que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Pode estar tudo escuro à tua volta. Se Deus falou que vai curar, Ele vai curar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus tem uma palavra empenhada hoje sobre você. Aí agora onde você está, deixa eu ministrar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que essa noite não é a noite do velório da sua fé, é a noite de Deus revigorar, restaurar, fortalecer a sua fé. Sua fé está baseada na palavra, sua fé está baseada na rocha, sua fé está baseada em Cristo, que morreu e ressuscitou. Segundo inimigo, então como é que a gente combate a incredulidade dos outros? Mantendo firme a nossa fé, nosso foco em Jesus e na palavra e nas suas promessas. Segundo, guarda o que eu vou lhe falar. Segundo tipo de inimigo que Marta e Maria enfrentaram aqui e que todos nós precisamos lidar com eles. Sabe qual? Marta e Maria lidaram com os pessimistas. Olha só, eu em 97, se eu não me engano, eu tive dengue pela primeira vez. De lá pra cá, queridos, eu já tive dengue, vou confessar pra vocês. Não sei se quem tá me vendo aí, quem mais teve dengue. Mas eu tive dengue 3 vezes. Eu sofri com dengue. Quando eu tive dengue a primeira vez, o médico não sabia nem o que era dengue. O médico não estava atualizado ainda nisso, era novo. Quando eu tive dengue a última vez, há 2 anos atrás, o médico fez exame para saber se era tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Olha que mosquitinho atribulado, irmão. Que mosquitinho é esse? Então, olha bem. O pessimismo é uma incredulidade tipo 2. Só que tem um problema. Olha o detalhe que eu vou te falar. O incrédulo, quando fala, você pensa assim, é o inimigo. É o inimigo, é o diabo. O pessimista não. O pessimista, quando fala, parece soldado ferido, parece pessoa injustiçada, parece gente que precisa de ajuda. E aí você tem que ter muito cuidado e muita vigilância para você não entrar em guerra que não é tua, em problema que não é teu, ou pior, permitir que esse tipo de gente envenene você da mesma forma que eles estão envenenados. Porque a máxima é o seguinte, pessoas feridas tendem a ferir os outros. Olha o que vai acontecer. Jesus virou para os 12. Queridos, estão andando com Jesus e não conhecem nem a linguagem dele. Ele vira para eles e fala assim, ó, nós vamos voltar para a Judéia. E Jesus vira para eles e fala o que para eles? Gente, Lázaro está dormindo. Lázaro está dormindo. Sabe o que eles falaram? Se está dormindo, está bem. Irmão, você está andando com Jesus e não entende ainda a linguagem dele? Não conhece ele? Ele fala, Lázaro está dormindo. Ah, está dormindo, está bem. Não entende nada. Não compreende o que Deus está falando, não entende o que Deus está dizendo. Aí acontece, Jesus fala claramente, Lázaro morreu. Lázaro está morto. Ele diz, nós vamos lá, porque eu vou ressuscitar ele. Irmão, olha a palavra do Tomé. Olha o que o Tomé vira para todo mundo e fala. Então vamos todo mundo lá para morrer com ele. Vê se isso é palavra que alguém fala. Pensa bem, Jesus está dizendo que vai lá para ressuscitar o Lázaro. Ele vira para todo mundo e fala, vamos todo mundo junto que nós vamos morrer com ele lá. Pessimista. Pessimista. E olha bem que isso é contagioso. Jesus chega para Marta e depois para Maria e fala o quê? Teu irmão vai ressuscitar. Irmão, tu imagina se o teu parente que você ama morreu e está sendo velado amanhã e o enterro amanhã à tarde. Imagina, irmão, uma coisa é eu, William, chegar para você e falar assim, ó, tô indo lá amanhã de manhã e ele vai ressuscitar. É uma coisa. Você não vai cancelar a velório por isso. Você pensa o quê? Eu vou esperar. Eu creio em milagre. Deus pode fazer um milagre. Mas vou esperar para ver. Porque é muito sério isso. Outra coisa, olha bem, irmão. Não é eu. Não é o William que está dizendo. É Jesus. Jesus frequentou a casa dessas mulheres. A casa deles era um local que Jesus ia sempre quando estava naquela região.
Jesus vira para Marta e Maria e diz: teu irmão vai ressuscitar. Onde está o corpo dele? Me leva lá. Sabe qual é a resposta de Marta? Ah, Senhor, eu sei que vai ressuscitar só no último dia. Sabe por quê, irmão? Pessimista não acredita em milagre para hoje, nesse domingo de Páscoa. Pessimista só acredita em milagre para o futuro. Ele nunca acredita em coisas boas que podem acontecer agora. Ele nunca acredita. Ele até acredita, às vezes, na cura do outro, no milagre do outro, mas não acredita na cura da casa dele e nem no milagre dele. Ele crê para os outros, mas não crê para si. Jesus vira para elas e falou: ele vai ressuscitar. Eu sei, no último dia. Queridos, eu acabei de chegar agora do culto. Fui ministrar numa igreja lá em São João do Meriti. Jantei. Estou até um pouco cansado, porque eu venho ministrando aqui todo dia com vocês já vários dias seguidos, e eu tenho ministrado eventualmente vários cultos online. Eu estou escrevendo um livro, estou trabalhando, não estou parado, estou trabalhando. Mas, irmão, eu não seria hipócrita de parar aqui na frente dessa tela se eu não acreditasse. Eu não posso prometer o que Deus não mandou falar. Eu não posso chegar para você agora, todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ter vitória, eu não posso mentir. Mas, por outro lado, como eu ligaria esse celular aqui agora nessa live se eu não acreditasse que agora, enquanto eu estou aqui com vocês, eu estou aqui nesse momento aqui, se eu não acreditasse que agora, enquanto eu estou aqui ministrando, que Deus pode curar alguém agora de uma doença incurável, que Deus pode agora cancelar a dependência de uma medicação, que Deus pode agora virar um cativeiro e mudar a história de uma pessoa, se eu não acreditasse que agora, nesse exato momento, Deus pode simplesmente mudar tudo que está errado e fazer um rebuliço na tua casa e na tua história. Eu prego o que eu creio. Irmão, eu creio que morto ressuscita. Eu creio que Deus cura a AIDS. Eu creio que Deus cura câncer. Eu creio, irmão, eu creio nisso. Quando eu vou para um culto pregar, na minha mente, sabe o que eu penso? Eu nunca vou no piloto automático. Para mim, cada culto é uma história diferente. Cada culto é um milagre. Cada culto é uma oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer naquele culto. Eu sei como começou, mas o jeito que vai terminar, só Deus sabe. Quem é que já não viu isso? E eu estou aqui para profetizar para você que enquanto eu estou ministrando aqui agora, você não pode permitir que o veneno do pessimismo domine você. Ah, nada vai melhorar, irmão. Sempre foi assim. Ah, é desse jeito mesmo. É o sistema. É o Brasil. É não sei o quê. A igreja é assim. Ah, o casamento não vai melhorar. Irmão, eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, não é tempo de ser envenenado pelo pessimismo e parar de acreditar no teu sonho. Para de acreditar no teu milagre. Para de acreditar na tua cura. Para de acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu. A promessa de Deus não depende do quanto você tem no bolso agora. A promessa de Deus não depende que as circunstâncias sejam favoráveis agora. A promessa de Deus só depende se você estiver agora firme, crendo, firme na palavra, firme em Cristo, firme no Senhor. Creia que Deus te colocou aí para me ver ministrar isso aqui agora, porque é uma noite de romper na tua história, é uma noite de romper de Deus na tua vida. Talvez tenha dado errado anos, mas não quer dizer que vai dar errado sempre. Talvez tua vida sentimental até aqui tenha sido ruim para você. Pastor, eu fui enganada, meu marido foi embora, arrumou outra pessoa, eu só atraio pessoas ruins. Irmão, isso vai ser quebrado aqui hoje. Não é porque pessoas desagradáveis e ruins passaram pela sua vida que casamento não presta, que Deus não fez você para ser feliz na vida sentimental. Não é porque você foi traído e apunhalado por um sócio que você não vai prosperar amanhã. Eu estou aqui ministrando porque eu creio que, irmão, eu faço da tua vitória a minha vitória. Eu creio que Deus vai agir a teu respeito. Eu creio que Deus vai agir a respeito do teu sonho. É a noite de Deus desenterrar os sonhos que você enterrou. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui enquanto eu falo isso para você. Eu queria ter aqui agora 200 pessoas, 1000 pessoas para me ver falando o que eu estou ministrando aqui agora. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. O terceiro inimigo que elas tiveram que lidar. Primeiro lidaram com os incrédulos. Segundo, com os pessimistas. O terceiro inimigo que elas tiveram que lidar, esse aqui, talvez, dependendo da situação, é mais terrível, mais mortal que os incrédulos e os pessimistas juntos. Marta e Maria tiveram que lidar. Segura aí que é forte. O que eu vou falar aqui é muito forte.
Marta e Maria tiveram que lidar com o silêncio de Jesus. É quando Deus não fala. É quando Deus não responde. É quando Deus não explica. Quando Deus não diz porquê. Se você pegar o livro de Jó, tudo que Jó perdeu, todos os filhos, tudo que Jó perdeu, todo o dinheiro, tudo que Jó perdeu, a saúde. Se você pegar o livro de Jó, sabe quantas vezes Jó perguntou a Deus, por quê? Por que que me sobreveio esse mal? Por que que eu nasci? Por que que minha mãe não me matou quando eu nasci? Por quê? 16 vezes. Porque tudo que alguém quer, eu perdi, tá? Mas qual a razão? O que Deus quer fazer? 16 vezes Jó pergunta a Deus, por quê? E Deus não respondeu. Não naquela hora. Não do jeito que ele pensou. O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa que Deus não está te ouvindo. O silêncio de Deus não significa que você foi rejeitado por Deus. Você está numa escola chamada deserto. E Deus está te moldando. Deus está te amassando. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está lapidando você. E esse é o momento que você precisa amadurecer e crescer. E para isso, Deus está amassando barro. Deus está lidando com você. Silêncio na vida de crente é deserto. Mas deserto para crente não é final da linha. Deserto para crente é a sala de audiência do rei. Onde Deus marca encontro contigo para poder tratar. E na hora certa, ele vai responder. Qual é a minha palavra em cima disso? Se Deus não lhe respondeu ainda, continue buscando. Se você pegar Gênesis 12, versículos 6 a 8, você vai ver um fato bem interessante. Abraão vai levantar 2 altares. Um próximo a Hebron e outro lá em Betel. No de Hebron, Deus vai se revelar a Abraão. No de Betel, Deus não revela. Deus não se revela, mas Abraão vai clamar a Deus. Ou seja, tem momento que a gente está com o altar e Deus está falando. Tem momento que a gente está com o altar e Deus não diz, Deus não mostra. É a gente que tem que clamar. Então quero dizer para você agora, essa não é a hora de você parar de clamar. Essa não é a hora de você parar de orar. Essa não é a hora de você parar de insistir. A Bíblia diz, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate a porta se abre. Insistência, perseverança. Você não pode parar porque Deus não falou, porque Deus não respondeu ainda. Você precisa continuar. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. É ele que tem a chave de Davi, é ele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É ele que opera em vós o querer e o efetuar. Agora vejam, e aqui eu entro na questão da ressurreição e na vida após a morte. Vejam. Jesus chega na porta da sepultura, porque quando você enfrenta os incrédulos, quando você passa pelos pessimistas, e quando você lida com o silêncio de Deus, chega o 4º elemento, a hora de Deus agir. Irmão, quando chega a hora de Deus agir, nada impede. Nada e nem ninguém impede. Jesus chegou na porta do túmulo e diz, tira a pedra. Tira a pedra. Sabe o que eles disseram? O Senhor está fedendo. Olhe bem para mim. Eu não sei se vocês já se depararam com a situação. Eu fui pastor numa igreja que eu lidei com uma situação. Sabe que a gente que dirige igreja, a gente que pastoreia, eventualmente passa por essas situações. Eu, uma vez, tive passar por um momento bem delicado. Tinha um irmão que era solteirão, ele tinha uma filha, era da nossa igreja também, e ele sumiu. E a filha dele me ligou e falou, olha, meu pai não atende telefone, a casa está fechada, e disseram que está um cheiro estranho lá. Fomos lá. Queridos, quando chega lá, ele tinha tido um infarto fulminante, estava no chão, caído na sala. Estava com 4 dias que tinha morrido. Irmão, o cheiro era insuportável. A aparência dele era horrível. E só para você ter ideia, o caixão teve que ser lacrado. 4 dias de morto.
Qual é o estado de uma pessoa com 4 dias de morto? Eu conversei com um médico legista sobre isso, estava me explicando. Vejam, a pessoa com poucos minutos sem oxigenação no cérebro, passou de 15 minutos, coisa assim, passou alguns minutos sem oxigenação no cérebro, as perdas na capacidade cognitiva, movimentos e etc. são irreparáveis. Acabou. Agora você vê, 4 dias de morto, o cérebro agora entra em decomposição. O sangue já não corre mais. Hemácias, plaquetas, glóbulos brancos, vermelhos, todos já agora se deterioraram, não existem. O corpo primeiro incha e depois começa a murchar. Agora a carne começa a despencar dos ossos. E agora os vermes, os bichos começam a se proliferar. Todos os órgãos passaram por isquemia, falência e agora todos estão se deteriorando. Ou seja, o estado de um defunto com 4 dias é deplorável. Jesus chega na frente da sepultura e dá um grito e diz: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, vai se cumprir uma palavra de Isaías. Ele diz que o Messias seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O Pai da eternidade vai falar naquele momento. Alguém está perguntando aí, por que 4 dias de morto? Por 2 razões muito simples. Primeira, os judeus diziam que quando uma pessoa morria, o espírito ficava rodeando o corpo 3 dias. Aí iam falar, não, ressuscitou nada, é que o espírito estava perto dele. Aí Jesus disse, só vou no quarto. Já que fica 3 dias. E outra coisa, Jesus só ressuscitou Lázaro 4 dias depois, para ninguém acusar que ele estava em coma, porque tem, por exemplo, um estado que é comum, inclusive tem legislação sobre isso, que é catalepsia, que é quando a pessoa parece que morreu, mas não morreu. Esse estado de catalepsia, ou estado cataléptico, dura 24 horas. Nós já tivemos, inclusive, um ator da Globo, um senhor que morreu uma vez, quando for exumar o corpo, o caixão estava arranhado por dentro, em cima. E me foge aqui o nome dele agora, porque ele não tinha morrido. Era estado cataléptico. Mas aí, enterrado, não conseguiu abrir o caixão, acabou morrendo assim mesmo. Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Por isso que Jesus foi no 4º dia. Aí o que vai acontecer? Quando Jesus chega na porta da sepultura e grita pelo nome de Lázaro, a voz de Jesus, o Pai da eternidade, ela vai além do túmulo. Ela foi lá no paraíso. Irmão, você imagina o melhor culto que você já foi na sua vida, multiplica isso por 1 milhão e imagina o que aconteceu com Lázaro naquele dia. Agora imagina, irmão, eu imagino Lázaro lá adorando, glorificando, exaltando a Deus. De repente, olha o que vai acontecer. A voz de Jesus vai lá no paraíso. Eu imagino Lázaro adorando. Irmão, tem gente que não sabe o que é isso, porque está tão apegada às coisas desta vida, tão apegada às coisas do mundo, que ele não quer o céu. Olha só, eu já vi muita mentira e muita fantasia em negócio de arrebatamento, mas eu conheci pelo menos 2 casos verídicos. Um eu vou contar para vocês. Quando eu era criança, na igreja da minha mãe, o pastor morava nos fundos da igreja na época, e os jovens faziam uma oração, tipo uma mini vigília na casa. A glória de Deus tomou eles na casa. Foi tanta glória que eles ouviram um barulho de algo caindo pesado no quarto. Quando foram lá, era a sogra do pastor, já era velhinha, estava no quarto, caiu no chão. Começaram a tentar, viram que ela estava sem sinais vitais, começaram a tentar ressuscitação, massagem torácica, boca a boca, respiração e tal. E nisso alguém correu para arrumar um carro. Os jovens deram as mãos em volta dela enquanto alguém massageava ela e começaram a orar. De repente, irmão, do nada, ela levanta. Ela levanta cantando em línguas estranhas. Isso é para quem crê. Ela levanta cantando em mistérios. E a primeira frase que ela disse em português foi essa: por que vocês oraram para eu voltar? Eu não queria voltar.
Oh, Deus. Tem tanta gente que está tão apegada às coisas dessa vida que não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Queridos, você imagina Lázaro lá no seio de Abraão. E nessa hora, Lázaro adorando, parece que eu estou vendo, alguém vira para Lázaro e diz, é você. Parece que eu estou vendo Lázaro olha e diz assim, calma aí, eu conheço essa voz. É ele. É ele. É Jesus. Naquele momento, eu vou até tirar o óculos, olho no olho, olhe bem para mim. Naquele momento, Lázaro entendeu por que Jesus não quis curá-lo. Porque você sabe, eu sei, e Lázaro sabia que ele não foi curado porque Jesus não quis. Ah, mas Jesus estava longe. Irmão, Jesus nem sequer precisava ir lá. Lembra do centurião? Ele poderia simplesmente dizer para o mensageiro, pode ir, já está curado. Bastava Jesus dizer uma palavra. E ele teria sido curado. Eu fico imaginando Lázaro revirando no leito de morte, pensando, por que ele não veio? Por que ele não quis me curar? Por que ele não liberou uma palavra? Por que ele não disse nada? Por que ele está deixando eu passar por isso? Só que naqueles 4 dias de morto, quando ele ouve no paraíso a voz de Jesus, naquele momento Lázaro entendeu que o que aconteceu com ele não foi castigo. Ficar 4 dias de morto não foi castigo. Ele não foi penalizado. Foi um presente. Deus permitiu que durante 4 dias de morto Lázaro conhecesse o mundo espiritual. Deus deu um diamante para Lázaro. Você imagina pessoas depois que Lázaro ressuscitou dizendo, eu estou a ponto de desistir. E Lázaro dizendo, fique firme. Eu estive lá. É verdade. Você imagina Lázaro dizendo, fique de pé, fique firme. Tudo o que está escrito é verdade. Como é que você sabe? Porque eu fui lá. Aleluia. Aleluia. Você imagina Lázaro consolando outras pessoas. Irmão, isso foi tão sério que você pega o capítulo 12 de João e os maiorais de Israel decidiram o quê? Eles queriam matar Jesus, mas decidiram matar de novo Lázaro. Falou, tem que matar Lázaro. Por quê? Porque eles viam que quem olhava para Lázaro se convertia. Lázaro não precisou nem pregar, era só viver. Pessoas olhavam para ele e se convertiam. Esse aí é o cara que ficou 4 dias morto? Não, a partir de hoje eu sou crente. O noivo chamou ele. O Pai da eternidade o chamou. Disse, Lázaro, vem! Parece que eu estou vendo. Acompanhe comigo o raciocínio. O espírito de Lázaro sai do paraíso. Vai lá naquela sepultura em Betânia, onde está o corpo dele. E quando o corpo dele, deteriorado, em decomposição, quando o espírito de Lázaro vem e encontra o corpo dele, parece que eu estou vendo. Os trilhões e trilhões de células que tinham morrido simplesmente começam a reviver. Parece que eu estou vendo, irmão, todo o encéfalo, as meninges, a pia mater, aracnoide, dura mater, todas as meninges, o cérebro com suas divisões, telencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, o córtex frontal, atrás o bulbo, o cerebelo, todo o encéfalo, tudo começa a se reconstituir de uma forma plena, sem deixar qualquer sequela. Parece que eu estou vendo o sangue, as hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. É como se uma célula levantasse, olhasse para outra e dissesse, vambora, quem está mandando é o Pai da eternidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E começa uma a se reconstituir, até que finalmente Lázaro abre os olhos no túmulo e pá! O coração. Tutu, 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 tutu. Ele olha pro... Ele está amarrado. Está preso. E ele olha para frente, está Jesus na porta do túmulo dizendo, vem.
Eu quero essa noite concordar com o teu milagre. Eu quero essa noite concordar com a tua resposta. Eu quero essa noite de Páscoa lembrar a você que aquele que foi morto e ressuscitou e vive para sempre é o Deus da minha vida e da sua vida. Eu quero lhe convidar essa noite a renovar a sua esperança e a sua confiança nesse Deus. Eu quero lhe convidar essa noite, nesse momento, se você pode, onde você está. Se você tem liberdade onde você está agora para orar, eu quero lhe convidar agora a adorar o Rei, a adorar o nome de Jesus. Eu quero lhe convidar nesse exato momento a renovar suas forças. Você pode adorar do jeito que você sentir, com glória, com aleluia, com línguas estranhas, com as mãos levantadas, como você sentiu onde você está agora, ou quietinho, de cabeça baixa, ou com os olhos fechados ou abertos, não importa. O Deus que está aqui comigo agora, Ele está aí agora com você. Pastor, mas eu pequei, eu fiz um monte de coisa errada. Ele está dizendo para você hoje, eu te limpo. Se você se arrepender de verdade, eu te perdoo. Eu te restauro. Eu te dou uma vida nova. Talvez tem gente me vendo aí, pastor, eu estou morto. Deus está dizendo, Lázaro, vem. Vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para você essa noite, terminar dizendo uma coisa tremenda para você. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não desamarrou ele. Ele estava amarrado. Tem gente na tua vida, na tua história, que vai passar pela tua caminhada, que vai viver, quem sabe, com você, que Deus vai ressuscitar, vai fazer uma história nova, mas quem vai ter que desamarrar é você. Deus vai fazer a parte dele e você precisa fazer a sua. Tem pessoas que você vai precisar cuidar. Tem pessoas que Deus vai botar no teu caminho temporariamente para você cuidar. E tem outras que vão ser seus filhos na fé. Você vai ajudar. Você vai abençoar. Você vai somar. Ele vai ressuscitar. Mas quem vai desamarrar é você. Está na tua mão essa unção. Está na tua mão essa autoridade. Aleluia. Aleluia. Está na tua mão hoje essa palavra. Recebe de Deus aí agora. O mundo espiritual existe. Se os nossos olhos se abrissem, nós veríamos o mundo espiritual de uma forma tremenda à nossa volta. O mundo espiritual existe. Ele é real. Existem anjos, existem demônios, existe céu, existe inferno, existem potestades. Existe o diabo e o seu reino maligno. E existe o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você trabalhe demais, talvez você estude, talvez sua vida seja muito corrida e talvez você tenha muito pouco tempo. E isso tenha sufocado um pouco a sua vida espiritual. Isso tenha dado a você talvez pouco tempo para poder buscar as coisas de Deus. Mas eu te convido nesses dias, enquanto estamos aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a ser revestido, te convido a ser revestido aí agora, a ser renovado aí agora, a ser cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra para o teu coração. Fica com essa palavra para a tua vida. Amanhã, impreterivelmente, às 9 da noite, não vai ser 10. Hoje foi 10 porque eu estava pregando. Amanhã, 9 da noite, eu vou finalizar o estudo sobre o livro do Apocalipse. E vou dedicar alguns minutos aqui a quem quiser fazer perguntas para a gente poder responder junto aqui. Estou vendo a irmã Gene Salles ali, querida, lá da Rio dos Lagos. Todo mundo está aí. Deus abençoe vocês. Me perdoem ter parado a sequência do Apocalipse, mas eu precisava ministrar isso na sua vida hoje. Deus colocou essa palavra em meu coração para ministrar para você. Se você gostou dessa palavra, se você foi tocado com ela, daqui a alguns minutos ela vai estar lá no YouTube. Clica lá, se inscreve em nosso canal, curte lá e compartilha com alguém para assistir essa mensagem. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. O Deus que ressuscitou Lázaro está na sua frente dizendo: Lázaro, vem. Deus te abençoe em nome de Jesus. A todos vocês, uma noite muito abençoada, uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Até amanhã.